Graças a Deus, que maravilha! Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, meu amigo, minha amiga. Graça e paz a todos. Melhor domingo, melhor dia. Eu declaro hoje o melhor domingo da sua vida. Amém? Graças a Deus. Eu sou seu amigo Jorge, falo aqui do Rio de Janeiro. Amém? Graças a Deus, esse Rio de Janeiro que é lindo, que é maravilhoso. Graças a Deus, abençoado por Deus e muito abençoado. Graças a Deus. Amém? Então estamos entrando no ar com mais uma mensagem que para alguns polêmica, mas para aqueles que já têm o conhecimento, o entendimento da graça, é sabedoria e crescimento de Deus. Amém? Então, para aqueles que ainda não conhecem, não sabem, com certeza hoje irá aprender. E eu declaro você aprendendo, você tendo o entendimento perfeito daquilo que vai ser dito hoje. Não levando para o lado ao contrário, procurando sempre entender e discernir, procurar sempre você corrigir a leitura dessa mensagem com a Bíblia que você vai estar lendo, que você vai estar aí meditando. Antes de você fazer qualquer tipo de crítica ou denúncia, eu peço que você fale com Deus, que você abra o seu coração, abra o seu entendimento, tá? A sabedoria, e fala: Senhor, me ajuda a entender esta palavra, me mostra se isso que ele está falando é verdade, faça eu entender da forma como o Senhor quer que eu entenda, não da forma que o irmão Jorge está pregando, mas da forma que Deus, que o Senhor venha falar ao meu coração. Amém? Para que você não venha amanhã ou depois dizer assim: fulano desviou, ou caiu na fé, ou fez isso por causa da mensagem de um irmão na internet. Não, você tem que ter o discernimento de Deus. Peça a Deus. Quando eu sento aqui para poder trazer uma mensagem, eu peço a direção de Deus. Me ensina, Senhor. Me mostra o que eu tenho que falar. Me diga aquilo que é certo, que é da sua vontade. Aí eu vou lá e anuncio a mensagem de Deus. Amém? Nosso irmão Neilton já está conosco nesta manhã. Eu peço desculpa a todos abençoados, o irmão Neilton também. Nós estamos aí com quase 10 minutos de atraso, né? Porque justamente na hora que a gente vai preparar, aí o computador desliga, né? A luz do slide não quer acender. Então é sempre essas coisinhas mesmo. Nós estamos ao vivo, é bom que você saiba disso, que é natural isso acontecer. Por mais que a gente se prepara, por mais que a gente tenta fazer ali as coisas corretinhas, mas sempre dá alguma coisinha. Mas vamos estar ligados, né, na verdade que vai ser dita, e não vamos olhar para as circunstâncias dos problemas que possam estar acontecendo. Amém? Vamos entender esta mensagem maravilhosa. Hoje nós temos um título, né? Como eu já disse antes, para muitos polêmico, mas para outros que já conhecem a graça de Deus, é sabedoria, é conhecimento, é disciplina. Amém? Graças a Deus. O título da nossa mensagem hoje é Lei de Moisés, a enfermidade que Jesus curou. Por quê? Que é a enfermidade que Jesus curou? Porque dentro da lei é que estava o veneno infectado por Adão. Então, por causa de Adão, toda a humanidade ficou sujeita à escravidão. Toda a humanidade ficou sujeita à maldição, ficou sujeita aos problemas da vida. Deus, como eu disse na mensagem passada, no domingo passado, ou seja, na segunda-feira, eu trouxe uma mensagem intitulada Adão matou, Jesus ressuscitou. Essa foi a mensagem de segunda-feira, foi a anterior. E essa mensagem aqui, ela é uma continuação, mas eu não vou botar 1 e 2. É necessário que você volte lá, ouça aquela para você entender essa. Amém? Porque é tipo uma continuidade, mas eu não vou botar 1 e 2, porque senão eu vou ter que trazer uma série de mensagens. Amém? Então o título hoje, Lei de Moisés, a enfermidade que Jesus curou. Há um capítulo em Isaías que diz que ele já nos curou, que ele já sarou, o castigo que nos traz a paz. Então nós vamos ver se aquilo ali está falando de uma enfermidade na nossa carne ou se está falando de uma enfermidade colocada na nossa alma. Amém? Vamos dar uma olhada para a gente poder ver. Porque é muito complexo o que a gente vai ler dentro dessa mensagem, e é necessário que você esteja com seus ouvidos aguçados para que você possa entender. Amém? Se eu não conseguir terminar ela toda hoje dentro dos 40 minutos, nós vamos deixar para o domingo que vem, tá? Eu não quero tomar o seu tempo neste domingo, até porque logo mais nós temos aí, né, uma disputa, né?
na nossa Copa do Mundo. Aí uns vão dizer assim, mas irmão, você vai deixar de pegar a palavra por causa da Copa do Mundo? Não, eu tenho que ter sabedoria para que você volte domingo que vem a assistir o restante da mensagem e não fique fadigado. Não vou ouvir esse irmão porque ele fala demais e demora o tempo todo. Não, meu irmão, eu quero que você retorne. Independente de Brasil, independente de jogo, eu quero que você se sinta bem ao ouvir essa mensagem e possa retornar a nos ouvir novamente. Amém? Sem mais delongas, vamos lá para a mensagem. Nós abrimos o nosso livro sagrado, no livro de Romanos, né? Livro de Romanos, capítulo 12. Vamos prestar muita atenção que eu vou mastigar os capítulos e os versículos para que você possa entender melhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. Portanto, assim como por um homem só, não foi todos os homens, amém? Entrou o pecado no mundo. Por esse homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou também a morte. Essa morte aqui, nós temos aqui, eu posso citar 3 qualidades de morte. São mais, mas eu posso citar 3. Morte física, morte espiritual. Tá? A morte física é aquela que deixa o corpo e é enterrada em um cemitério, dentro de um caixão. Tá? Esse aí é deixar o corpo. Essa é a morte física. Agora, a morte espiritual, você continua vivo, mas fica vagando sem entendimento, sem conhecimento, como muitos estão por aí hoje. Amém? Estão vivos, mas vivem como se estivesse morto, alma abatida, derrotado, cansado. Então, vamos lá. E existe um outro tipo de morte, que são a morte dos sentimentos. Né? A pessoa não sente mais nada, que inclui juntamente com a morte espiritual. Né? Então, diz que pelo pecado deste homem, Adão, entrou também a morte. Nós vamos ver que tipo de morte que entrou. Colocamos todos num contexto, mas aqui vai falar de uma exclusivamente. Amém? Então, pelo pecado também entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Quer dizer, não era só ele que tinha morrido, né? Que iria morrer. Passou a todos os homens. Aí diz assim, ó. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos quem? Se só existia 2. Então esses 2 eram Adão e Eva. Se não existia mais ninguém, por que todos pecaram? Então, isso quer dizer que o pecado deste homem passou a todos os homens, ou seja, no sentido que iam nascendo homem e mulher, iam nascendo filhos de Adão e Eva, já iam nascendo com esse pecado sobre seus ombros. Já ia nascendo debaixo desse pecado, ou seja, já estava nascendo já pecador. Já estava nascendo pecador. Por causa desse pecado, como nós lemos na mensagem passada, Deus o fez o quê? Deus amaldiçoou a cobra, né? A serpente, que ali a gente vê um desenho de uma serpente, como se fosse uma cobra, mas é uma outra mensagem, que ali não era cobra nada, mas tudo bem, vamos entender desta forma. Era uma serpente. Deus amaldiçoou a serpente e Deus amaldiçoou a terra. Está lá em Gênesis 3, 21, 22, uma coisa assim. Depois você pode pegar a mensagem e verificar. Deus amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. E Adão e Eva ele castigou, colocando Adão para trabalhar e comer do suor do seu rosto, e a mulher ter dores de parto ao dar à luz. Coisa que isso não ia existir, passou a existir. E a inexistência desse corpo na terra, a partir daquele momento que entrou a morte, também, naquele momento que entrou a morte, também entrou o quê? A inexistência do corpo humano por um tempo na visão de Deus. Amém? O corpo que permanecia eternamente deixou de existir, tanto que 3:22 de Gênesis diz assim, para que ele não comesse da árvore do jardim da vida, né, da árvore da vida, Deus o expulsou de dentro do jardim, para que ele não comesse e vivesse eternamente. Então, por causa daquilo ali, por causa dessa morte, o homem passou a ter limite de vida, limite de idade. Então Deus ele chama na hora que ele quer, e isso, o que não iria acontecer, passa a acontecer agora. Amém? Versículo 13, Romanos 5,13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Amém?
O pecado reinou desde Adão até Moisés. Esse pecado aqui, que está falando aqui, era a transgressão de Adão. A transgressão de Adão e Eva, que entrou como morte e maldição na vida de todo o povo. Por isso que diz lá no 13, no 12, porque todos pecaram. Porque todos que iam nascendo já iam entrando dentro dessa maldição, dentro desse castigo de Deus. Dentro desse castigo de Deus. E lembrando que Provérbios 16, 4, diz que Deus criou todas as coisas para os seus determinados fins. Ele criou todas as coisas para os seus determinados fins. Então, Deus o criou já com determinados fins. O erro, o pecado, foi só tipo o quê? Uma desculpa para a manifestação do poder de Deus. Amém? Mas Deus, ele criou todas as coisas para o seu devido fim. Então Deus já sabia praticamente de tudo. Amém? E diz mais, até o ímpio para o dia do mal. Então, se ele criou o ímpio para o dia do mal, era propósito de Deus que aquilo acontecesse para que o seu poder fosse manifestado. Amém? Graças a Deus. Então, o 13 diz, porque até o regime da lei havia, esse pecado estava no mundo. Mas como não existia lei ainda, então esse pecado não era levado em conta. Ele estava encoberto. Amém? Esse pecado estava encoberto. Quando Deus dá a lei a Moisés, então esse pecado que estava encoberto passa a ser descoberto. Então tudo que o homem fez lá atrás, no jardim, até ali a chegada de Moisés com a lei, passou a valer como pecado, passou a valer como transgressão. Então, a partir daquele momento ali, o pecado estava sendo levado em conta. A partir do momento que a lei chegou, esse pecado estava sendo levado em conta. Errou, pecou, pagou. Então, o homem já carregava sobre os seus ombros o pecado de Adão. E esse pecado entrou para dentro da lei. Deus não apagou, Deus não disse, vou apagar, a partir de hoje eu vou apagar e vamos começar uma nova vida. Só que agora tem lei. Se você fizer isso, tu vai pagar. Se você fizer aquilo, você vai pagar. Não, Deus não fez isso. Deus permitiu que aquele pecado de Adão entrasse como morte espiritual dentro desta lei. Entrou dentro desta lei. E para que esta lei, para que esse pecado fosse perdoado, Neuza Viana, bom dia, irmão, graça e paz. Ela está dando bom dia para o irmão Neilton. Graça e paz, minha esposa Neuza Viana. Que maravilha, melhor domingo para nós. Amém. Amém, gente? Então, quer dizer, Deus, ele para que esse pecado fosse perdoado, era necessário, eu acho que todos os irmãos em Cristo, até mesmo quem está entrando agora dentro de uma igreja para ouvir a mensagem, a palavra de Deus, tem o conhecimento que no passado, para que o homem fosse perdoado dos pecados, era necessário que se oferecesse sacrifício de animais. Matava-se um animal, derramava-se o sangue deste animal, tá? E esse sangue era apresentado lá no santuário. O sacerdote tinha que entrar com o sangue do povo, com o sangue do sacrifício dele, apresentar a Deus, e o sacerdote vinha lá de dentro perdoando, trazendo o perdão do pecado de todo mundo. Então isso era ano após ano se fazia isso. Ano após ano se fazia isso. Então o pecado estava ali. E para que esse pecado fosse perdoado, era necessário a matança de animais e o derramamento de sangue. Porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então com isso, Jesus, ele veio fazer isso, ele veio trazer isso. Ele veio fazer o quê? Ele veio morrer no lugar dos judeus, dos hebreus, dos israelitas, tá? Para trazer a remissão de pecado. Trazer a remissão de qual pecado? Desse pecado que foi imputado por Adão no povo de Deus. Todo o povo que nasceu depois de Adão já nasceram em pecado, já nasceram com essa ofensa, já nasceram com essa morte sobre os lombos. Deus, ele só não livrou o homem da morte física, mas livrou o homem da morte espiritual. A condenação que estava dentro da lei, por causa do pecado de Adão, que era necessário matar um animal para poder remover esse pecado, não conseguia remover o pecado. Porque ano após ano tinha que fazer esta oferta. Jesus veio, como diz Hebreus
como diz Hebreus 14, né? Acho que é 9,14 ou 10,14, que diz assim: com uma única oferta nos aperfeiçoou para sempre. Jesus veio fazer isso. Amém, querido? E para fazer isso, ele veio curar essa enfermidade que estava dentro da lei chamada de morte espiritual. Todo o pecado do homem estava ali. Todos, ninguém tinha salvação eterna, ninguém tinha vida com Deus, estava todo mundo que desgarrado, oprimido, desviados da verdade, por causa de um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte física, a morte espiritual, entrou no mundo. E Jesus veio tirar essa morte espiritual. Ele veio tirar. A morte física não, porque a morte física ela permanece, porque é o retorno do pó ao pó e o retorno do espírito a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7 fala sobre isso. Amém? E o pó volte ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Não é para voltar para o inferno, é para voltar para Deus que o deu. E a carne não é para o inferno também, volta ao pó, como era antes. Amém? Graças a Deus. Então já está dando para entender qual é a enfermidade que foi curado, que foi tirada do mundo, tá? Que curou a carne do homem, lá em Isaías 53. Mas nós vamos chegar lá porque nós temos tempo para isso. Amém? Graças a Deus. Então versículo 14 diz assim, ó, Romanos 5. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a transgressão do pecado de Adão. Amém? Mesmo sobre aqueles que não pecaram a transgressão do pecado de Adão. Que maravilha! Quer dizer, a morte ela reinou, ou seja, que maravilha não, perdão. Eu me desliguei aqui, perdão. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. Quer dizer, quem não pecou, quem não errou igual a Adão, não fez nada de errado, o pecado de Adão, a morte de Adão, a morte que era a morte espiritual, reinou sobre todos os homens. Enfim, quer dizer, um pecou e o restante todos se tornaram culpados. Só que Jesus, ele faz o quê? Ele arranca essa morte física, ele coloca vida no homem. Amém? Que maravilha! Aí sim, que maravilha, porque ele coloca a vida no homem. Só um minutinho, porque o meu computador garrou aqui de novo. Amém? Graças a Deus, que maravilha. Então ele diz que, entretanto, reinou o pecado desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a transgressão de Adão. Quer dizer, não eram culpados e se tornaram culpados. Aí Jesus vem fazer o quê? Curar essa enfermidade, tirar essa doença do nosso meio. É isso que Jesus vem fazer. Amém? Tirar essa doença braba, essa doença maligna, que infelizmente o sistema hoje ainda está debaixo dela por falta de conhecimento. Amém? Isaías 53, olha o que Isaías 53 diz para nós. Nós vamos ler aqui. Isaías 53. Isaías 53, o versículo é do 1 em diante. Olha o que diz aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a obra do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhamo-nos para ele, nenhuma beleza havia, para que nós desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores, experimentados no trabalho, e como um de quem esconde o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo estava sobre ele, o castigo que nos traz essa paz que nós temos hoje, e que trouxe ao povo judeu, que trouxe ao povo israelita, que trouxe ao povo hebreu. Então, quer dizer, o castigo que traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque todo o castigo que Adão colocou sobre nós estava sobre ele. Por quê? Porque ele levou sobre si. Ele levou sobre ele. Diz aqui, ó, certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidade? Aí as pessoas pregam hoje dizendo que essa enfermidade é o câncer de hoje, é a AIDS, é o problema no pulmão, é o problema de coração. Não, ali ele estava tirando a enfermidade da lei. Ele estava tirando o veneno que estava condenando o povo para sempre, estava condenando o povo eternamente. O povo não tinha salvação, não tinha vida, não tinha sossego, tinha que matar animal, tinha que fazer vigília, tinha que dizimar, tinha que cear, tinha que fazer uma série de barganha com Deus para poder ter paz. Jesus, ele é a nossa paz, ele veio fazer isso. Amém? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que Jesus não cura, que Jesus não salva? Hoje não. Não. Eu não posso ser mentiroso para você. Não. Jesus, ele já curou. Em todos os sentidos, ele já curou. Hoje, fisicamente, nós tomamos posse da cura pela fé. Amém? Tomamos posse da cura hoje pela fé. Mas essa mensagem aqui, ele estava falando da cura dentro da lei. O povo estava sofrendo dentro da lei. O povo estava condenado por causa do pecado de um só. Jesus veio desfazer as obras do diabo. A Bíblia não diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo? Sim, ele veio desfazer esta obra do diabo. Mas esse diabo ali não é um diabo de chifre, de tridente, ou de dentões, ou de capa vermelha. Não, ali ele veio desfazer a obra do inimigo, do opressor, do adversário, do opositor, que se opôs a ele dentro do jardim do Éden. Se opôs a ele, falou, não faça, e ele foi lá e fez. Então ele se opôs a Deus, ele veio desfazer esta obra do diabo. Veio tirar essa doença, essa enfermidade e trazer cura para nós. Mas a cura que ele veio trazer, primeiro foi a cura espiritual. Cura espiritual, discernimento mental, sabedoria no intelecto, conhecimento da verdade, te libertar da escravidão dos homens. Foi isso que Jesus veio fazer. Incluindo, claro, hoje, qualquer enfermidade que você tiver, possa ter, câncer, AIDS, claro, com certeza, você vai tomar posse disso. Mas se não for para a cura, não tem cura. Mas se for para a cura, você pode cair do prédio de 20º andar de cabeça, tu vai sair andando, querido. Que isso? Mas é verdade. Você vai levar 30 tiros e vai continuar de pé. Mas se for a hora de você subir para com o Senhor, uma formiga vai morder a ponta do teu dedo e você vai cair duro. Então eu estou falando aqui da vida espiritual, aonde Adão tirou. Gênesis 3:22, para que o homem não coma na árvore da vida e viva eternamente. Então Adão tirou a vida eterna do homem, Jesus veio trazer a vida eterna. Essa vida eterna você não vai ultrapassar as mansões celestiais com esse corpo aí, não. Você vai cumprir, você vai estar dentro de Eclesiastes 12:7, o pó vai descer ao pó e o espírito vai voltar para ele. O conhecimento da verdade hoje é você conhecer o que está falando em Isaías 53. Irmão, Isaías 53 diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores. Se eu fosse você, não aceitava essa dor.
O Senhor levou sobre si as nossas... Ele nos curou, o castigo nos traz a paz, estava sobre ele, irmão. Não aceite isso não. Verdade, não aceite isso não. Determine pela fé. Mas ali Jesus não está falando desta doença. Se ele já levou a doença sobre ele, era para ninguém ficar doente. Não era para ninguém ficar doente. Que negócio é esse? Jesus vai lá e me cura e agora eu estou doente. Então Deus está brincando comigo? Ó, eu vou tirar aqui, mas não vou tirar totalmente. Lá na frente você vai estar doente e me desculpa aí. Será que foi isso que Jesus falou? Ó, já curei vocês na cruz, hein? Não aceita doença não. Não era nem para ter doença, porque ele já curou na cruz. Ele já curou na cruz, ele já tirou o câncer na cruz, ele já tirou tudo na cruz. Não era nem para existir essa praga. Não era nem para existir essa doença, essa miséria. Amém? Mas o entendimento é esse, porque tem muita gente com dúvida. Mas se Jesus nos curou na cruz, por que a gente tem doença? Se Jesus já levou nossas enfermidades, por que a gente fica doente? Está aí a mensagem para você, esclarecida no teu coração. Irmão, se não for a hora de você retornar ao Pai, você pode orar, determinar no teu coração, pode falar com Deus, pode pedir todo mundo para orar. Irmão, ore por mim, irmão, ore por mim, irmão, ore por mim. Se não for a hora... A oração vai fazer efeito. A oração vai fazer efeito. Você tem que orar. A oração vai fazer efeito. Mas se for a hora, tu vais orar 24 horas de joelho, com o joelho no pó, no teto, onde quer que seja. Tu vai pedir, tu vai implorar a Deus e não vai acontecer. E aí você vai falar, puxa vida... Estou na igreja há 50 anos, sou fiel, sou dizimista, orei, e levou meu esposo, e levou minha mãe, e levou meu irmão, e levou meu pai, não sirvo mais a Deus, vou cair no mundo, vou cair na gandaia, vou enfiar o pé na jaca, vou tomar todo e vou ficar bebinho. E aí, irmão? Então, quando você tem esse conhecimento, você entende que o seu sair desta terra é uma passagem. A Bíblia diz em Hebreus 2,14 que nós nos revestimos de carne por um tempo. Nos revestimos de carne por um tempo. Somos espírito revestido de carne por um tempo. Aí diz que assim igualmente Jesus participou das mesmas coisas, de um corpo de sangue, de carne e sangue, também por um tempo. Quando ele cumpriu esse tempo, arrancou essa enfermidade da lei da terra, acabou com esse domínio, acabou com esse reinado. Então ele trouxe vida e paz para nós. Eu espero que você, a partir de hoje, viva em alegria, viva em paz, conhecendo, sabendo que você é mais que vencedor. E que se alguém está passando alguma coisa na sua família, ora sim, você deve orar, você deve determinar, não aceitar aquilo ali, falar, Senhor, eu não aceito, eu recebo a cura dele, eu recebo isso. É muito bom, porque o pensar positivo é ótimo. Provérbios, eu não me lembro o capítulo, porque eu não botei aqui na mensagem. Mas Provérbio, se eu não me engano, acho que é 15:30 ou 30:15, eu não me lembro. Diz assim, ó, eis que ponho diante de vós a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que viva. Aí ele fala assim, olha, irmão, Deus... colocou diante de nós a vida e a morte. Escolhe a vida eterna, escolhe isso. Não, ali não está falando isso, filho. Ali está falando para você escolher a vida no sentido de você viver bem, porque o tempo determinado por Deus é Ele que determinou. Escolhendo o mal ou escolhendo o bem, foi Ele que determinou. Só que vai acontecer uma coisa, se você escolher a morte, você vai viver 100 anos, bêbado 100 anos, drogado 100 anos, miserável 100 anos, cheio de dor, 100 anos de sofrimento, 100 anos na desgraça, 100 anos oprimido, mas vai durar 100 anos. Agora, quando você escolhe a vida, sabe o que acontece? Você vai viver os mesmos 100 anos, mas com alegria, com paz, com determinação, com força, com fé, com coragem, e avante, vamos para frente. Santo, que maravilha! Amém? Mas entenda que Isaías 53 está falando de uma enfermidade que tinha tirado a paz de todo mundo, tinha colocado o homem em condição de pecador, tinha colocado o homem na miséria, tinha colocado o homem sem vida eterna. Jesus veio fazer isso. Jesus veio tirar essa enfermidade. E para tirar a enfermidade, ele se tornou enfermo. Ele pegou toda a doença, toda a enfermidade, todo o mal, ele levou na carne dele. Mas foi a enfermidade da lei. Da lei.
Queremos acreditar que ele levou também todas essas enfermidades, todas essas doenças para que nós não venhamos sofrer? Sim, ele levou, só que não, a conta não fecha totalmente, porque se ele levou, por que a gente ainda tem? Então isso prova que a enfermidade que ele curou foi o pecado de Adão que estava entranhado dentro da lei. E que estava matando todo mundo e que ia matar o homem. Jesus veio apagar aquilo ali e nos dar a vida eterna. Olha o que diz Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Justiça de todo aquele que crê. Quem crê está justificado. Você crê que o fim da lei foi ele? Que a enfermidade, o fim da enfermidade foi ele? Então você está justificado. E quem está justificado, a palavra justificado, vem de salvo, liberto, sarado, curado, abençoado, mais que vencedor. Que maravilha! Amém? Graças a Deus. Então fique com essa mensagem, querendo lembrar mais uma vez que a enfermidade que ele arrancou, a enfermidade que ele curou, foi a enfermidade que Adão havia colocado, como diz Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E essa morte passou a todos os homens. Jesus agora vem, pega a morte de todos os homens e lança sobre ele. Lança sobre ele e leva lá na cruz e despacha. Hoje, os nossos irmãos que se encontram ainda no sistema religioso, por não ter esse entendimento, tem que pagar pelo pecado, que Jesus já pagou, tem que fazer a campanha da ressurreição, que Jesus já ressuscitou, tem que fazer a campanha do dízimo, algo que Jesus já te deu, tem que fazer a ceia, matando Jesus todo mês, uma coisa, e depois diz que ele vive em nosso coração, mas mata ele todo final de mês, dizendo, porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei na noite que foi traído, pego o cálice e tal. Quer dizer, eles matam Jesus de novo, todo mês eles matam Jesus, Jesus está vivo dentro deles, e eles vão lá e matam Jesus comendo a carne de Jesus. Eles não creem que são templo do Espírito Santo, porque se fosse templo do Espírito Santo, não precisava comer pão doce, não precisava beber suco de uva, não precisava. Mas eles não têm o conhecimento da verdade, aí não tem Jesus dentro dele, tem que botar Jesus para dentro todo mês. Todo mês eles botam Jesus para dentro. E o mesmo Jesus que eles botam para dentro de manhã, à tarde, quando eles vão lá no banheiro, joga Jesus no vaso. Que isso, pastor? Mas é desse jeito. Sabe por quê? Porque eles acreditam no pão e não na fé que é sem ver. Jesus falou com Tomé, Tomé falou, Senhor, eu não sei o caminho, mostra o caminho. Jesus falou, meu Deus, tu é uma cabeça tonta mesmo, hein, Tomé? Olha eu aqui, rapaz. Todo tempo eu estou contigo e não crê, não vê? Olha eu aqui. Ah, tá, desculpa, Senhor, não tinha visto. Há quanto tempo me tendes e não me vê? Aí ele diz, bem-aventurado aquele que não me viu e creu. Mas não, as pessoas creem mais num pedaço de pão de que acreditar que dentro dela já existe um Deus vivo e poderoso. Um Deus que não apodrece, um Deus que não vai nas fezes, um Deus que não sai, tá, dentro de um vaso. É verdade. Desculpa, irmão. Meu Deus, o irmão hoje está que está. É desse jeito. Amém? Chega de enganação, chega de enganação. Você não tem que pagar pelo pecado, você não tem que pagar pela ressurreição, você não tem que pagar nada disso. Jesus, ele fez tudo isso de graça, por isso ele trouxe a graça. Por isso que ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. É só você acreditar, querido, que o fim da lei é Cristo, para que você seja justificado. Amém? Então a cura, ela vem através da determinação. A cura física vem através da determinação, através da fé, através da certeza, através do você não ver, mas acreditar. Mas a vida espiritual, que foi a morte que Adão entrou com ela para dentro da lei, Jesus foi lá e curou. Então hoje, se você ainda carrega a morte física no seu espiritual no seu corpo, então você ouça essa palavra, que você vai se retratar, você vai se fortalecer, você vai se alimentar e você vai ficar forte, porque mais que vencedor você é. Mais que vencedor você já é. Amém? Então, eu fico por aqui, deixa essa mensagem no seu coração.
Determina pela fé aquilo que você quer, determina a sua cura, determina a sua coragem, determina o seu trabalho, determina a sua fé, porque isso vale para você. Eu só queria explicar e mostrar para muita gente que aquela cura ali que ele está falando em Isaías 53 não é essa cura que nós estamos pregando aí na igreja. Amém? Essa cura aí é a cura do pecado de Adão. Você não é mais pecador, você tem acesso a Deus. Você não precisa mais de intermediário para levar o teu problema a Deus, não. Você agora pode estar no banheiro, você pode estar na laje, no teto, você pode estar no carro, você pode estar na laje, no meio do mato, e você pode estar até lá na casinha de sapê, como diz nosso irmão Geraldo. Deus, ele vai te ouvir. Deus, ele te ouve, sabe por quê? Porque ele está em todo lugar. Deus, você não precisa subir monte para falar com Deus, fala de onde você está, mas fala com o coração, fala com fé. Quantas pessoas nós temos visto aí, ó, que vai para o monte para poder falar com Deus e não volta? Ah, porque estava em pecado. Não é porque estava em pecado, não, estava em desobediência. Porque o monte era para judeu, era para israelita, era para os hebreus. O monte não era para gentio, que somos nós e que fomos reconciliados com ele. Graças a Deus, que maravilha. Então até domingo, se o Senhor assim nos permitir, estaremos juntos de novo, trazendo mais uma colocação dessa mensagem, talvez uma continuidade ou talvez uma outra mensagem. Amém? Eu agradeço você por emprestar os seus ouvidos, tá? Eu declaro você compartilhando isso aí, dando o seu like, fazendo com que essa obra cresça, com que ela venha mudar a vida de muita gente que está precisando, principalmente aqueles que ainda não têm conhecimento dessa verdade. Amém? Eu declaro o melhor domingo para você, eu declaro muita saúde, muita paz e um bom jogo logo mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz a todos. Tchau.